A paz do Senhor, queridos. Quanto tempo já estava com saudade de compartilhar com vocês da palavra de Deus. Tirei esse momento para refletir, para pensar tudo o que tem acontecido no nosso país, no mundo, essa pandemia, essa quarentena. E assim, eu parei para fazer aquilo que eu tenho dito para vocês. Refletir um pouco da minha vida dentro desse contexto. Como ministro de Deus, também pensar a igreja dentro desse contexto, pensar as nossas vidas como corpo de Cristo dentro desse contexto. E estou retornando hoje, feliz, mas preocupado, confesso que preocupado com os rumos que o Evangelho de Cristo tem tomado. E algumas perguntas ficam em ebulição na minha cabeça. E uma delas é aquela que eu já fiz algumas vezes aqui. Será que realmente nós queremos servir ao reino de Deus? Nós estamos dispostos a render as nossas vidas a Deus para servi-lo da forma que Ele deseja? Outra coisa importante é, será que eu quero seguir a Deus da forma que Deus quer? Ou da forma que eu quero? Será que realmente eu quero ter um encontro transformador com Deus? Será que nós realmente estamos dispostos a viver a vida que Deus quer, a abrir mão das nossas vidas, como Jesus diz, olha, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vai dizer lá em Lucas, e siga-me. Então assim, eu parei esse tempo para dar uma refletida sobre isso. Porque a quarentena, esse momento que nós estamos passando, é um momento de reflexão para muitos, ou não. De aprendizado, ou não. Mas nós precisamos tirar o melhor disso tudo. Não é? E é isso que eu queria. E que eu quero quando estou aqui nesse dedinho de prosa com vocês. Que vocês entendam o que é andar com Deus e a importância de andar com Deus. E o que isso faz nas nossas vidas. O que isso produz nas nossas vidas. Porque nós temos que parar de dar justificativas e encarar aquilo que é a vontade de Deus para o seu reino. A sua vontade em nós e através de nós. O que tem sido e como tem sido a Igreja de Cristo em meio a essa pandemia. A igreja que é a portadora da boa nova do Evangelho, quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo corpo unido, pessoas unidas para mostrar para o mundo quem Deus é. Então, isso tem me preocupado. Se realmente nós, como servos do Senhor, temos vivido para o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus vai dizer que está dentro de nós. O reino de Deus, ele transforma as nossas vidas por dentro. Isso eu tenho dito aqui. Por que eu tenho insistido nesses assuntos? Porque eu tenho ouvido muito sobre esperança. Espere, creia, tem um tempo para tudo, sabe? Deus está contigo. Mas, queridos, entendam que a palavra de Deus não faz efeito no nosso coração, ela jamais será vida para as nossas vidas se eu não conheço a Deus, se eu não ando com Deus, se eu não tenho um relacionamento profundo com Deus. Eu preciso começar a entender isso. Eu queria trazer para vocês isso hoje representado nos textos bíblicos. Vocês vão perceber que eu falo muito sobre relacionamento com Deus e geralmente eu trago vários textos para que você possa entender que a preocupação de Deus na sua palavra é que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. A Bíblia é relacional. É a carta de amor de um pai
que busca um relacionamento profundo com seus filhos. E nesse instante eu quero falar sobre justamente o relacionamento do pai com o filho. Para que a gente possa entender um pouco o que é um relacionamento com Deus. Eu queria falar sobre o dilema da pocilga. Os irmãos sabem que a pocilga está lá no texto do filho pródigo, em Lucas. E aquele filho, ele está na casa do pai, não é? E ele sai da casa do seu pai e vai para a pocilga. Ninguém de forma consciente, e quando eu tenho certeza, quando eu penso nisso, quando você pensa nisso, a gente pensa assim, cara, jamais eu sairia da casa do meu pai para ir comer a comida dos porcos, até porque estar na pocilga era o estágio mais inferior, mais baixo da existência humana para o judeu. E ainda sentir o desejo de comer a comida do porco era pior ainda. Então aquele filho do pai, não esqueça disso, ele sai da casa do pai e vai cuidar dos porcos. Então, eu preciso que a gente entenda isso nesta passagem, nessa parábola que Jesus conta. Porque Jesus contava as parábolas para a gente entender o que ele queria dizer para a gente. Então, esse filho, nessa parábola, o pai tem 2 filhos. O mais moço dele, ele está na casa do pai, porque ele é filho. Ele tem um relacionamento ali dentro da casa do pai, com o seu pai, porque nós temos uma questão temporal aí. Ele não cresceu de uma hora para outra. Apesar de Jesus não citar esse detalhe, mas ele está na casa do pai e ele cresce estando ali, andando com o pai, conversando com seu pai, não é? Trabalhando na casa do seu pai. Só que ele nunca compreendeu o que era estar na casa do pai. Ele nunca entendeu o que era um relacionamento com o seu pai. Por quê? Porque ele tinha na cabeça dele uma ideia de relacionamento e essa ideia não concordava com aquilo que era realmente o relacionamento do pai com ele. E como sempre, a gente, filho de Deus, nós que somos filhos de Deus, a gente sempre acha que sabe mais do que o pai. Nossos filhos sempre acham que sabem mais do que nós. E nós não somos diferentes para com Deus. Aí, outra coisa importante para a gente entender nesse texto é que por onde esse filho andou, ele nunca perdeu a noção que ele tinha um pai. Porque às vezes quando a gente lê essa parábola, nós achamos que quando o filho sai da casa do pai, ele deixa de ser filho do pai. Ele vai e gasta toda a herança do pai e deixa de ser filho do pai. Ele vai para a pocilga, que é o estágio mais baixo do sentido humano existencial, e deixa de ser filho. Não. Isso é o que me preocupa, é isso que nós precisamos refletir no nosso relacionamento com Deus, em ser filho de Deus e em caminhar com Deus, para que os outros entendam quem Deus é através das nossas vidas. Porque ser filho não tirou daquele filho da parábola a possibilidade dele ir para a pocilga. Estão entendendo isso? Nós precisamos pensar isso. Como eu disse, ninguém vai para a pocilga de forma consciente. Mas muitos de nós estamos na pocilga. E por que estamos na pocilga? Porque muitas vezes achamos que por ser filho de Deus nós nunca iremos lá. Só que nós tomamos as nossas próprias decisões, nós assumimos as nossas responsabilidades e assumimos a responsabilidade com a nossa vida, achando que nós que determinamos aquilo que acontece na nossa vida, fazemos as nossas escolhas sem Deus, porque a gente tem confundido religiosidade com relacionamento com Deus, e eu tenho dito isso aqui muitas vezes nos vídeos. Ir para a igreja, carregar a Bíblia, orar, ministrar, ouvir a voz de Deus não indica, não são indicativos de relacionamento com Deus.
Quantas pessoas na Bíblia ouviram a voz de Deus e não obedeceram? O que faz o filho obediente é obediência. Ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Então aquele filho, ele nunca perdeu a noção de quem era o seu pai. E como eu disse, muitos de nós estamos nessa situação. E o grande problema é que muitos de nós que estamos nessa situação, ao invés de nós pararmos e olharmos para Deus, nós temos arranjado justificativas para estarmos na pocilga. O diabo, o outro, o tempo de Deus. Eu estou nessa situação porque Deus quer. Eu estou nessa situação porque o diabo está furioso comigo. Estou nessa situação porque fulano, Bertrano e Ciclano não me valorizam, ou a igreja, ou quem quer que seja no meu trabalho, as pessoas não me valorizam como eu tenho que ser valorizado. Mas entenda uma coisa, muitas vezes você está na pocilga porque você é desobediente a Deus. E você precisa parar e entender isso. Aí, eu fico pensando, por que aquele rapaz foi para a pocilga? O que é que leva um filho a sair da casa do seu pai e cuidar de porcos e ainda por cima sentir o desejo de comer a comida do porco? A primeira coisa que eu penso é andar com Deus na igreja. Andar com Deus, quando eu falo andar com Deus, é o que a gente chama de andar com Deus. Esse rito religioso, não é? As nossas funções religiosas, a gente acha que é andar com Deus. Você estar na casa de Deus, fazendo coisas que você acha que é de Deus, mas você nunca conheceu a Deus. Você conhece as coisas de Deus. Você está ali porque você quer a bênção de Deus, você quer os movimentos de Deus, você quer sentir a presença de Deus, que eu não entendo essa questão de sentir a presença de Deus em um ambiente, sendo que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus em nós, ele vive e mora em nós, e nós queremos sempre sentir a presença de Deus fora de nós. Nós precisamos começar a entender isso. Então, muitas vezes, aquele filho, ele andava na casa do pai, estava na casa do pai, trabalhava na casa do pai, mas nunca conheceu o pai. Nunca procurou ter um relacionamento íntimo com o pai. Outra coisa, o que leva um filho à pocilga, é não valorizar o pai. Quantos de nós não valorizamos a Deus? Quantos de nós estamos na igreja apenas porque queremos alguma coisa de Deus? Quantos de nós estamos na igreja porque queremos a bênção de Deus? Quantos de nós estamos na igreja porque temos medo do diabo, temos medo das maldições, temos medo de muitas coisas? Mas não estamos na igreja por causa de Deus. Tanto que quando nós não recebemos as bênçãos, tanto que quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, nós abandonamos a igreja. Porque logicamente percebemos e sentimos que Deus não está conosco. Porque Deus está conosco na nossa cabecinha, é Deus obedecer às coisas que a gente quer. É Deus realizar os meus desejos da forma que eu quero. Então isso é desvalorização do Pai. É você estar com a pessoa só por interesse. E você não aceitaria isso com você. Então, queridos, nós precisamos começar a entender essas coisas. Parar e refletir sobre a nossa vida. Outra coisa que conduz o filho à pocilga. Filho, vou frisar mais uma vez, ele não deixou de ser filho. Outra coisa que conduz um filho à pocilga é não entender a importância que o relacionamento tem entre Deus e ele, entre o pai e o filho. Deixa eu arrumar. Quando eu não entendo a importância do relacionamento que eu tenho com Deus, melhorou. Às vezes eu estou na igreja, digo que sou filho de Deus, estou seguindo a Deus, só que eu não sei, não entendo e não compreendo a importância que esse relacionamento tem. Quando eu entendo
qual a importância do relacionamento com Deus, eu faço de tudo para manter esse relacionamento. Quando eu entendo o valor de algo, eu vou buscar esse algo. Eu poderia citar muitos exemplos. Quando você quer um bom emprego, que você sabe que vai te dar um dinheiro bom no final do mês, que o seu salário vai ser bom, não é? Você se esforça para ter. As pessoas estão na fila para buscar o auxílio emergencial. Por que elas estão na fila? Você vê aquelas filas de 200 pessoas, e por que a pessoa fica na fila com 199 pessoas na frente dela? Porque ela precisa do dinheiro, porque ela sabe, ela compreende a importância que aquele dinheiro tem na sua casa, para a sua mesa, para o seu alimento. Porque se uma pessoa não sabe isso, ela não fica na fila no sol. Então, o filho vai para a pocilga quando ele não compreende a importância do relacionamento com o pai. Nós precisamos começar a pensar essas coisas. Porque só essas coisas fazem com que nós possamos compreender o que é andar com Deus. Aí, o texto vai dizer que quando ele estava lá na pocilga, porque existe esperança. Porque o filho ele nunca perdeu a noção do pai. Ele só não compreendeu, mas ele sabia que tinha um pai. E quando ele se vê nessa situação apertada, difícil, caótica, ele pensa. E o texto diz que ele caiu em si, ele compreendeu que algo estava errado. E muitos de nós não estamos caindo em nós. Não estamos acordando para a nossa real situação. O texto diz que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai estão lá comendo, empregados, escravos do meu pai, estão comendo melhor do que eu? Entendam o que o que produziu no coração do filho quando ele caiu em si. Muitos escravos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Isso quer dizer que o filho entendeu que o estágio mais baixo na casa do pai era melhor do que o lugar que ele estava, na pocilga. Então vou me levantar, irei ter com meu pai, assumirei o meu pecado e direi a ele: eu não quero ser teu filho, me trata como escravo, porque ser escravo do Senhor é melhor do que estar na pocilga cuidando dos porcos e sentindo o desejo de comer a comida dos porcos. E outra coisa importante, ele levanta e vai para a casa do pai. Então, queridos, o que nós precisamos entender, e fica para a nossa reflexão nesse instante, é que só existe vida em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra forma de existência, de vida, só em Deus. Eu posso estar na casa de Deus, mas se eu não compreendo quem Ele é, se eu não valorizo, e se eu não sei o valor do relacionamento com Ele, eu não vou ter vida plena. Eu não vou ter alegria de vida, eu não vou ter sentido de vida. Sabe, a minha vida não tem graça, não tem cor, se eu não entendo quem Deus é. Se eu não perceber na minha cabeça, conhecendo, e no meu coração, valorizando e compreendendo o relacionamento com Deus, eu não vou ter vida. Eu posso aceitar, não aceitar, acreditar, não acreditar, eu posso gostar, não gostar, mas a vida está em Deus, porque nós fomos criados por Ele, nós somos filhos dele. E glória a Deus, porque mesmo quando a gente não compreende quem Ele é, a gente não valoriza o Pai que Ele é, a gente não entende o relacionamento que temos com Ele, Ele nos ama e nos dá a oportunidade de cair em nós, ou como diz o texto, de cada um cair em si e pensar: eu vou voltar para o meu Pai. Então, queridos, que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas e que nós possamos olhar para Ele. Existem muitas distorções daquilo que é servir a Deus, o que é ser filho de Deus, o que é viver para Deus. Sabe por quê? Porque cada um tem tirado as suas próprias conclusões, assumido os seus próprios caminhos, feito aquilo que dá na sua cabeça. Mas andar com Deus é andar como Deus quer. Em nome de Jesus, vamos entender isso.
Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.